Mais um intervalo e você fica com notícias Aquilo lá nasceu quando né, a partir do momento em que está fora da sua sede, vem procurar o Tomiotaki para propor uma parceria, para propor um projeto a ser construído junto, né? Não é que a gente chegou com um projeto, querem realizar aqui lá, não. Mas a gente veio aqui, viemos de lá e foi um pouco isso, né? E aí, claro, encontramos aqui também uma programação que já estava desenhada, que tinha a exposição do Glissan e acho que foi muito feliz um pouco tanto esse diálogo dentro da coleção do MAN quanto a relação com a exposição que já estava desenhada para o Instituto a partir de uma expressão, né, do próprio Glissan, que cai como uma luva para o MAN, que está nesse momento, né, de fazer parcerias, de estar atuando fora da sua sede, ao mesmo tempo que tem o Jardim de Esculturas que está lá e o MAN está aqui, então tem um pouco, isso acabou que funcionou do ponto de vista institucional para as duas instituições, né? Sim. O conceito Aquilá, ele aparece em alguns textos do Glissan e o Aquilá diz respeito a aquilo que a gente carrega conosco. Estamos aqui no presente momento, no presente local, mas a gente carrega com a gente toda a bagagem de uma vida que vem de antes da gente. E a gente achou muito legal também manter esse hífen desse Aquilá, porque ele é um movimento de ida e de volta. De que maneira eu também estou informando o meu pensamento sobre esse passado constantemente, enquanto eu falo, enquanto eu estou aqui nesse momento de agora. Então, eu acho que ele nos informa e nos traz muitas questões de reflexão nesse contexto contemporâneo. E é legal que você falou do hífen, né? Porque pode parecer que o Aquilá está falando de dois polos, mas na verdade é justamente o que está entre, né? É a relação, é justamente uma dialética sem síntese, né? Que não, e que está indo e voltando num movimento incessante não de busca de uma unidade, mas justamente de rememorar o lá que estamos aqui, porque sempre para estarmos aqui algo veio de lá, né? Algo veio de algum lugar, né? Então, e quando você menciona dessas fronteiras, as fronteiras nunca são fixas, elas são construídas, elas são históricas, né? Elas são, claro que as fronteiras geográficas elas são mais perenes, os rios, as montanhas, as cordilheiras, mas as fronteiras políticas são construções humanas e que vão se transformando a cada instante. E acho que falar de fluxo migratório é também falar da economia, né? Falar das guerras e geralmente são elas as grandes responsáveis pelos fluxos migratórios, e acho que o Instituto Tomiotaki e o Museu de Arte Moderna são também resultado de fluxos migratórios. Totalmente. Por outros motivos, mas em grande parte pela Segunda Guerra Mundial. Né? A Tomiotaki vem para cá depois da Segunda Guerra, o MAN é também fundado depois da Segunda Guerra por um descendente italiano que vem fugido da guerra, então acho que tem essas heranças, não no sentido de uma coisa que se herda, mas essas ações que se faz aqui trazendo algo de lá, né? Sim, eu acho que o Aquilá é exatamente isso, é uma coisa que está remetendo a muitos outros que vieram antes de nós, sabe? E a muitos outros momentos. Então, acho que, inclusive, na exposição, a gente traz pessoas de origens muito diversas. Acho que em nenhum momento a gente falou, vamos focar em algum fluxo migratório ou vamos olhar especificamente para isso. Não. A ideia é pensar que as origens, elas são muitas, assim, sabe? E os deslocamentos são muitos. E acho que, de algum jeito, a gente conseguiu dar conta de falar de questões e de momentos muito cruciais, tanto para a história da arte brasileira. A gente tem uma parede, inclusive, na outra sala, que fala muito sobre esse pós-Segunda Guerra, sobre a migração dos artistas, sobre o concretismo do Brasil, fundamental para a história da arte paulista e para a história da arte no Brasil como um todo, enfim, e para histórias de migração mais recentes, como o trabalho do Cuquinha, que fala de uma coisa no Brasil mesmo, esses migrantes que vêm de lugares, enfim, mais próximos da América Latina ou do próprio Brasil, trabalhar em São Paulo e que vivem outros tipos de realidade. Então, acho que a gente falou de muitos aquilás aqui, assim, e acho que a exposição ela é bonita por isso, assim, ela é uma sinfonia de histórias, assim, são histórias muito distintas.
Gabriela, como é que você lê a organização espacial da exposição e os seus momentos? Eu acho que a gente teve um entendimento inicial, assim, de tentar tratar da ideia de deslocamento, migração, de uma maneira que fosse, digamos assim, mais literal e mais simbólica, né? Não escolher uma via ou em detrimento da outra. E acho que o espaço, de certa forma, da exposição se organizou muito nesse sentido. Então a gente tem um núcleo que, de algum modo, os artistas eles têm na sua biografia ou mesmo na sua produção a ideia de migração no sentido mais literal ou até mesmo no sentido mais físico, né, de deslocamento físico. Enquanto no outro núcleo, né, no outro espaço da exposição, a gente tem essas obras que seriam mais ligadas a um simbolismo do deslocamento, o simbolismo da transitoriedade, e ao mesmo tempo também obras que permitem que esse simbolismo também chegue no campo da alteridade, né, da relação com o outro. Acho que é muito importante na outra sala são os retratos que a gente tem, né, a maneira de capturar o sujeito, as representações de identidade. Eu acho que todo mundo tem não só uma língua mãe, mas pensando com Glissant, a gente também tem uma paisagem mãe, um paladar mãe, uma sonoridade mãe, e a gente carrega isso pelo mundo. E eu diria que na primeira sala da exposição, a gente se vê mais confrontado com o quanto certos artistas se viram compelidos a comentar as traduções, as faltas de traduções, os encontros, as opacidades e os conflitos que se intensificam quando pessoas de partes diferentes do mundo ou do país mudam de endereço. Sim. E carregam pedaços traduzíveis ou não das suas paisagens, línguas Sim. e idiomas, etc. Enquanto na segunda sala a gente vê um pouco essas diferenças e essa diversidade emergindo a partir de outras escalas, a partir da macro escala, da tentativa de formação de símbolos coletivos, e da micro escala, escala da pele, do desejo, do encontro entre pessoas que poderiam estar ali como cidadãos do mundo, mas na prática acabam sempre carregando cargas específicas que vão entrar em atrito, fricção e interesse com outras cargas de outras pessoas. Muito interessante o que você falou da paisagem, porque de fato a gente tem artistas que na exposição são brasileiros ou são de outras nacionalidades, e no trabalho que a gente tem aqui na mostra trazem um olhar próprio sobre algo que é do outro, né? Então, se a gente pensar no trabalho da Carla Zaccanini, que se apropria de imagens da Força Aérea Brasileira, ela que é argentina, né? Estava no Brasil já há muito tempo, mas ainda assim, ela se apropria de uma memória e de uma história que estava para ser perdida, que não necessariamente pertence a ela, mas de algum modo pertence a ela, né? E passa a pertencer. Eu acho que esse jogo também do que é o eu e o que é o outro vai se aparecendo aqui no primeiro espaço, no primeiro núcleo, e no segundo isso de fato é intensificado justamente, né, com esses trabalhos que lidam mais com a sensibilidade, com o sujeito, com o desejo. E acho que ali também a questão da paisagem ainda pode estar presente no trânsito, né, entre as salas. A gente tem um espaço bem especial assim, entre as duas salas naquela parede dos textos. A coleção do MAN veio para o Tomiotaki para essa exposição, e eu sei que o Tomiotaki é um espaço de muita colaboração, de muitos encontros, né, de diversas coleções. Aqui mesmo no andar de cima temos a coleção do Edouard Glissant e de artistas e de outros lugares também, se encontrando numa exposição bem única. Aqui no espaço que nós estamos, do Aquilá, como você acha que o público recebeu essa exposição? Eu acredito que ela foi muito bem acolhida, assim, pela arquitetura do espaço, mas entendo que o trânsito também aqui é bem específico, né, de pessoas. Bom, por um lado, a gente tem uma oportunidade interessante que, apesar da exposição estar ocupando um número de metros quadrados que não é muito grande, é uma exposição compacta, pela natureza do espaço positivo do Tomiotaki, a gente pode instalar duas obras muito ambiciosas, que raramente são mostradas, porque exigem um espaço grande, museal e flexível. Então a gente tem uma grande instalação do Lorival Coquinha, uma grande instalação do Emmanuel Nassar, que fazem parte do acervo, da história do MAN, mas já fazia tempo que não eram vistas. Então acho que isso foi muito celebrado por quem viu a exposição, poder ver mesmo obras que fazem parte da história da arte brasileira, e raramente você encontra, assim.